Estamos de volta e agora com água na mesa, né? Porque, gente, calor. Calor, né? Bom, vamos lá. Agora pode responder. Faz a pergunta de novo? Ele falou, você lembra da pergunta? Não. Quando que você decidiu começar a compartilhar a sua história e as experiências e palestras? E aí eu falei que era algo bem emocional, né? Exatamente. Toda essa parte vai passar, tá? Inclusive eu perguntando agora de novo. Olha só, Jean, quando eu decidi foi quando uma pessoa me convidou de forma espontânea e me entregou o microfone na mão para eu simplesmente dar uma palavra, né? Dentro de um ambiente de palestra. E foi muito espontâneo. E ali, quando eu tava no palco, eu tava falando algo que pra mim, eu tava com um post-it na mão, eu sempre tenho muito post-it e tal. E eu decidi falar sobre uma dinâmica de 2 post-its, onde você tá naquele lugar de uma menina ferida, e o outro post-it eu colei lá na frente que representa uma mulher desimpedida, né? Inclusive é o nome do meu livro que eu tô escrevendo. Então, eu lembro que eu colei esse post-it no chão, e foi muito simples, assim. Eu achei que, vou falar o que tá na minha mente, que tinha a ver, que era um ambiente de empreendedorismo grande, feminino. Então, eu tava lá na última cadeira, e ali ela me chamou, Luana, você pode ir lá e espontaneamente você falar? A gente gosta tanto de te ouvir no grupo, você é tão assim. Eu falei, mas assim, aquilo pra mim me remeteu lá na minha infância, quando eu dava aula pros meus ursinhos, minhas bonecas, que eu brincava de professora de matemática, professora de português. Então eu encarei aquilo como essa memória infantil de alguém que está diante de alunos, né? Considerei que aquelas mulheres que, nossa, infinitamente maiores do que eu em termos de negócio, a qual eu tinha admiração plena ali, né? Então eu me senti por um momento muito, muito, muito pequenininha, e aquilo só me retornou a ideia do que, poxa, eu sou uma semente aqui dentro também. Eu continuo sendo uma semente, eu não tô grande o suficiente, mas me deram um microfone na mão. E quando eu fiz isso, amor, você lembra disso, né? Sim. Quando eu fiz isso, eu terminei, eu fiz o caminho, mas eu falei, olha, obrigada e tal. E nessa hora fez uma fila, não foi? Um monte de gente levantou pra ir falar comigo, e cada uma, e muitas caminham comigo até hoje, né? Sim. E naquele momento, o que eu ouvi delas sobre... Eu falei, acho que foi nem 8 minutos, não foi? Milagrosamente, né, gente? Tem 8 minutos, que eu falo bastante. Ela falou, Luana, você não tem noção que isso que você fez com o post-it, eu nunca parei pra pensar na minha vida, o quanto que o meu negócio, a minha empresa, a minha família tá impedida por conta de feridas emocionais minhas, e você trouxe aí a tua história. E aí eu falei ali de algo particular meu, da minha história de criança, né, que eu não vou trazer aqui, não cabe trazer aqui hoje, mas você sabe o que é. E vocês ficam curiosos? Adoro fazer isso. E naquele momento, através dessa resposta, da reação das pessoas, eu entendi através de uma frase que a dona do evento chegou no final e falou pra mim. No dia que eu te conheci, Luana, eu disse que você precisa abrir a sua boca num palco, porque você tá trabalhando no 1 a 1, mentoreando mulheres, 1 a 1. Você precisa alcançar mais pessoas. E o palco e a palestra é um meio em que você vai atingir muito mais. E aí ela me deu um depoimento sobre o quanto que a minha vida, eu achando super sementinha, então você que está assistindo, que se acha pequeno, não se subestime. Eu me subestimei. E quero que você pule essa etapa, não se subestime. Porque uma pessoa que já está extremamente bem formada no mercado, usou a minha vida naquele momento para dizer para mim que mudou toda a trajetória dela. E realmente mudou daquele dia em diante. E eu tomei aquilo como exemplo de que não basta você florescer só para você, né? Você cuida de você como um jardim, você floresce. Você precisa florescer o que está ao redor. Então, palestrar para mim significa eu entrar nesse campo onde pode estar destruído, pode estar muito bem cuidado aparentemente, mas é eu chegar ali e trazer uma harmonia naquele jardim de pessoas que me escutam. E aí entra homens e mulheres, mas na maioria dos lugares que me convidam são femininos, e eu percebi que a importância de transformar ao redor precisa de coragem, da criatividade que eu tive do post-it, da simplicidade de uma coisa do meu dia a dia, e da resiliência, de eu entender que as minhas cicatrizes invisíveis, elas são invisíveis para você,
Mas quando eu palestro, elas se tornam visíveis e elas transformam a tua ferida que ainda está aberta. Então a palestra representa muito isso para mim. Bonito. Belo exemplo. Diz uma coisa, a gente sabe que isso não é só no caso das mulheres, dos homens, dos jovens também, que nós vamos falar um pouco dos jovens agora. Não há idade para começar a empreender. Não. Ponto. Tá? Mas de que forma que o jovem, que o adolescente, vamos falar o adolescente, né? Que o jovem já passou essa fase, não que ele não vai conseguir, mas o adolescente que nos assiste, a gente tem um público adolescente também, né? Qual é o sinal que você diria para eles? Olha, é o momento para você começar, ou como se descobrir o dom que tem? Isso é fácil. Tava esperando pra essa pergunta. Vou dizer que é fácil, sabe? Porque você pode estar assim, fácil, ela não sabe da minha vida. Você tá vivo, você tá respirando, então esse é o momento. Sabe por quê? Quando a gente acredita que vai, que dá para esperar a melhor condição, se você não fizer o seu melhor na condição atual que você tem, você não vai fazer o melhor quando você estiver numa condição melhor. Perceba essa frase. Se você ainda não entendeu, volta o vídeo e escuta. Se você não fizer o seu melhor na condição que você tem hoje, você não vai fazer melhor quando tiver em melhores condições. Isso significa que você não tem que esperar o momento perfeito. Você, durante o processo, durante a caminhada do que você vai desenvolvendo, você vai se aperfeiçoando, lapidando, é como um diamante bruto. Então a tua vida, jovem, ela está pronta agora, você está pronta agora. Uma semente está pronta na hora que ela é simplesmente uma semente. Agora, quando ela passa a ficar na terra, que é quando você pega a tua ideia, independente da sua condição, ok? Eu fui vender adesivo. A nossa filha pegou uma folha de papel e começou a vender dobradura de tissuru, de... Com 7 anos, 8 anos, ela já estava... Antes de mim. Origami, obrigada, amor. Origami, ela vende leque de papel, um calor horroroso na escola, as meninas reclamando. O que ela teve ideia? Gente, a nossa filha agora tá com 11. Mas ela começou muito cedo. Ela começou a dobrar papelzinho, enfeitou, pintou, personalizou com o nome das amigas. Falou assim, olha, eu te vendo por R$1. E ela vendeu. Uma folha de papel. Então, a condição que ela tinha, ela deu o melhor dela assistindo uma dor das amiguinhas na escola. E você, quantos anos você tem? 16, 18, 13? Não sei. Mas seja qual for a sua idade, eu te convido. O que está ao teu redor que todo mundo reclama? Aqui está a tua oportunidade de você fazer alguma coisa. Para de querer que alguém fique abrindo porta e cria o seu caminho. Então, a oportunidade você cria. Por isso que eu falei que tem que ter a criatividade como uma parte de pilar de um empreendedor. Você precisa ter coragem, criatividade e resiliência. Porque o não você já tem de todo mundo. Agora, o sim você busca. E o legal do não é que toda vez que você acha que, nossa, mas eu acho que isso ninguém vai querer. Você já ofereceu para saber se alguém vai querer? Eu não sei o que é. Às vezes você sabe fazer um bom bolo, às vezes você sabe fazer um bom brigadeiro, que foi o meu caso que eu passei por isso também. Às vezes eu vendia resumo na faculdade. Olha como é que é a vantagem de ser nerd. Os alunos que não querem estudar, você tem colega na escola que fica na semana de prova desesperado? Vende um resumo. Dá para empreender, Jean, não importa a sua idade. Entenda que você só precisa olhar para o que está ao seu redor. E lembre-se, se você está se alimentando também disso aqui e dizendo para mim que você tem isso aqui na mão, eu posso ser eu aqui, né? Não tem como. Você deve. Eu tô falando isso porque eu vou me sentindo à vontade, eu vou falando. E é bom que vocês acostumam e pedem pra eu voltar, porque com certeza ele vai querer que eu volte. Vai. Então, se você fica aqui, ó, rolando pra cima, aqui, ó, ainda tá arrumando um tendinite pro seu bracinho, porque eu, como fiz, eu tenho que te alertar sobre isso, já entrou pra categoria, viu? Já também? Lesão de WhatsApp, o nome. Nossa. Já está declarado que existe agora nos tratados de medicina, ortopedia, lesão de WhatsApp do pessoal que fica assim. Eu só espero que o Ministério da Saúde e o governo brasileiro não queiram censurar o WhatsApp. Não, jamais. Mas se você... por causa da saúde. Se você tem um instrumento como esse... Gente, isso aqui é uma arma poderosa de empreendimento. E você fica ali, olhando a vida dos outros, se comparando, isso não vai te encorajar. Então, busque abrir um YouTube para você assistir um vídeo de
alguém que você acredita que possa te ensinar alguma coisa sobre o nicho que você gosta. Ah, Luana, eu gosto de moda, eu gosto de finanças, eu gosto de skate, vocês que são meninos. Gente, eu vejo oportunidade em tudo. Então, para de esperar alguém abrir a porta e vai buscar no caminho que você está caminhando. O caminho só se faz caminhando. Guarda essa frase. Eu tenho um livro de frases, né? Então, o caminho só se faz caminhando. Ah, não, mas ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém vai te dar oportunidade. Nem eu. Escreva isso. Ninguém vai te dar. Porque oportunidade você cria. Quando você clicou para assistir o vídeo que ele está fazendo hoje aqui comigo, você está se dando uma oportunidade. Não é ele que está te dando, é você. Então, se responsabilize. Então, não fique se alimentando de coisas vitimistas, coisas que vão deixar você com uma mentalidade escassa. Lembra que eu falei da dama? É uma mentalidade abundante. Aumente a sua autoridade através do conhecimento. Por isso que eu estou sempre estudando. Não é sobre ego, gente. E entenda. A gente precisa aprender a confrontar. Sabe a diferença de confronto e afronta? Confronto é o seguinte, é quando você está disposto, você tem um plano, eu tenho um plano de convencer você que está aí, de você empreender de maneira saudável. Então, eu vou confrontar suas crenças, acabei de confrontar com um argumento de que você precisa fazer, você precisa se autorresponsabilizar em buscar conhecimento. Agora, afronta é eu aqui ficar te xingando de preguiçoso, vagabundo, e, né, essas palavras, se quiser, o João corta, mas eu falo mesmo porque eu não tenho filtro. Então, autenticidade é a autenticidade em pessoa, né, amor? E espontaneidade também. Então você tem que ser espontâneo, seja você, não tenha vergonha. Por muito tempo eu achei que isso era ruim. Então não afronte as pessoas, confronte as pessoas, mas comece, lembra da inteligência relacional que eu falei agora há pouco? Começa confrontando o teu espelho, jovem. Olha pra você. Será que você realmente está fazendo algo por você? Ou você está esperando mamãezinha, papaizinho, titizinho, vovozinha, sei lá o quê, fazer alguma coisa por você? Não espere ninguém abrir a porta. Faça o seu caminho. A oportunidade quem cria é você. Essa semana eu estava conversando, inclusive essa conversa que eu tive com essa pessoa acabou se tornando depois uma entrevista. Ela gravou ontem aqui comigo, né? O vídeo vai estar por aí daqui a alguns dias. E nós estávamos falando de emprego, né? Que há muitas vagas de emprego, mas infelizmente as pessoas não têm um mínimo para poder um currículo, né? Uma coisinha básica para poder colocar, para colocar no currículo para a empresa. Ah, abriu lá para costureira. Ah, mas a empresa, ela tinha que ensinar a costurar a puta que pariu. Tem o curso no Sebrae, tem o curso no Seone, que a pessoa tem o básico. E aí eu conversando com essa pessoa, confrontando, né, com essa pessoa que depois virou a entrevista, aí a pessoa falou para mim assim, não, mas tinham que dar as oportunidades, as empresas tinham que dar, e a gente entrou nessa discussão, eu falei, porra, ó, desse jeito mesmo, com palavrão, mas tem quem me conhece, sabe que quando eu perco a paciência, eu falo uns. E eu falei, poxa, você fica 3 horas por dia no TikTok, ok? Se não for no TikTok, seja no Instagram, seja no WhatsApp, mas a maioria das pessoas ficam mais de 3 horas por dia no telefone, sim. Tá? Se você somar todo o tempo que você fica o dia inteiro. Você não tem capacidade de gastar 40 minutos por dia, tá? 2 vezes por semana, para fazer um curso que é gratuito, que você pode colocar no seu currículo, conseguir a vaga, e sim, aí lá na empresa eles vão te aperfeiçoar o que você já aprendeu, mas você precisa ter o básico, criatura. É o básico. Tá? Então hoje tem vaga de emprego, sim. Toda semana a gente está anunciando mais de 100 vagas. O pátio está com vaga de emprego lá, não acha pessoas. E quando acha, a pessoa fica 1, 2 semanas, mas por ela não ter o básico. Tá? Qual o empresário que vai ter que montar uma sala de aula para ensinar a pessoa? Entendeu? Como é que você vê isso? Eu vou falar. Porque você faz pela palestra, entendeu? Como é que você vê isso no mercado de trabalho? Já que a gente está no tema do empreendedorismo. É fantástico, gente. É tão importante isso que o Jean está falando. Quando eu estava falando sobre confronto e afronta, a afronta ela tem a ver com ego. Eu quero ter razão. É uma discussão onde você quer ter razão. Ah, mas não tem oportunidade. Ah, Jean, mas você não está entendendo, não tem um currículo. A pessoa sempre quer ter razão. Isso é afronta. Só para concluir, para eu não ser injusto, que também tem
o outro lado da história, de pessoas que têm formação, tá, de fato, em várias especialidades e não conseguem. Aí sim eu sou obrigado a concordar. A Conchal não tem para isso. Aí eu sou obrigado a concordar. Agora, o emprego, na grande maioria das vezes, tem sim. Agora vai lá. E aí, quando eu estava falando em relação a isso, as pessoas elas estão tão acostumadas a serem reativas, não se responsabilizarem, e é muito fácil ficar com um discurso assistencialista, vitimista, de que o outro tem que me dar, o cara tem que bater na sua porta e falar, querido, você pode vir trabalhar para mim? Aí você fala, aí você avalia o currículo da empresa. Ah, não, sabe o que é? Que à tarde tem a sessão da tarde da Globo, eu não quero trabalhar nesse horário, me poupe, né? Vamos crescer, vamos amadurecer? Crescer, você vai ter que crescer de qualquer jeito, porque isso é biológico. Amadurecer é uma escolha, querido e querida que está me assistindo. Então, presta bem atenção. Em relação ao que o Jean está falando sobre tem oferta e as pessoas não se posicionam, isso tem a ver muito com uma questão educacional. Então, assim, a pessoa ela tem a crença de que ela... E é uma parte perigosa que eu trato muito nas palestras, é a arrogância. A pessoa, ela não tem eu ia falar cara de pau, acho que em casa... ela tem a cara de pau de achar que as coisas precisam chegar até ela. Então, é aquela pessoa que ela não anda por si com as suas próprias pernas. Então, ela quer que alguém carregue, alguém seja bengala, alguém indique. E ela olha para a vida dela, porque fica aqui se comparando com um mundo iludido daqui, ela acha que é pouco começar pequeno. Só que quem começa grande é monstro. Frankenstein, quando foi feito, era um retalho de partes humanas e era um monstro. Então comece semente, entenda que o que ele está falando aqui, que nós estamos discutindo, é que a característica do orgulho e da arrogância impede você de olhar você no estado que você está. Luana, mas então você está dizendo que eu tenho que aceitar qualquer emprego? Veja, qualquer... Não no sentido vulgarizado, qualquer emprego. É você entender que você tem que começar por algum lugar. Todo trabalho é dignificante. Exato! Agora, você realmente quer? E aí é o ponto que eu entro da pessoa, muitas vezes ela não quer, Jean. Então tudo vira uma desculpa. Porque a famosa frase, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Então se você tá aí arrumando desculpa, eu sinto muito, mas eu vou te confrontar aqui com muito prazer, porque eu quero muito ver você chegar a lugares que eu ainda nem cheguei. Porque você é jovem. E uma coisa que eu anotei aqui, quando eu estava pensando sobre a entrevista, essa geração de hoje, ela é uma geração tecnológica. E é uma geração que ela tem uma capacidade de se reinventar muito grande. Sim. E é exatamente por isso que você tem a melhor oportunidade que o Jean não teve, que eu não tive, que o meu marido que está aqui não... Nós não tivemos, nós somos de uma geração com anos 80 para baixo. Então a gente não teve isso. Isso, gente. E aí, cara? Eu tava falando de quem? Vamos assumir nosso legado de idade, né? Então, gente, a gente fala brincando, a gente entende a dificuldade hoje em dia das pessoas, são muito mais emocionais. O Capital Emocional, que é uma próxima palestra que eu vou lançar agora, muito interessante, fala sobre isso, o capital humano, né? O capital humano, ele tem a ver com o capital emocional da pessoa. Então a pessoa, ela, às vezes, por questões, crenças e emocionais, ela fica num grupinho, numa galerinha, que é só reclamação, que é só murmuração, que tudo é o mundo, ninguém é responsável por nada. E isso afasta dessas ofertas de emprego que você está falando. Então, muda o seu ambiente, muda o ambiente, ele sempre vai vencer, gente. Você está num ambiente onde todo mundo murmura, daqui a 10 minutos você está me reclamando de alguma coisa. Então, muda o seu ambiente, mude as pessoas que você está andando, porque busca pessoas maiores que você. Eu sempre falo, eu gosto de sentar em muitas mesas, né? Não sento em todas, porque eu tenho os meus valores e eu, né, não preciso ficar negociando nada para sentar em alguma mesa. Mas eu já sentei em mesa de pessoas que realmente são pessoas carentes, pessoas que não era nem mesa, era chão, como já sentei em mesas, né, amor, de pessoas milionárias. Bilionário acho que ainda não sentei não, né? Mas já palestrei para tanto bilionário que juntando tudo dava bilhão ali, né? E isso, por que eu tô contando isso para você? Se você parar para pensar numa jornada, lembra que eu falei que o caminho se faz caminhando?
Então, muito do que eu consegui enxergar sobre essa questão que ele está falando, dessa geração jovem, e esses empresários eles reclamam muito que o capital emocional desses jovens é muito fragilizado, são pessoas muito mimizentas, é tudo muito frágil. A gente precisa amadurecer. As pessoas não têm mais relacionamentos saudáveis. Por isso que a inteligência relacional é o que mais se precisa hoje. Fica uma dica aqui para você poder estudar sobre isso. Eu queria fazer a indicação de um filme, eu posso? Quantos você quiser. Todos vocês assistam um filme chamado Joy. J-O-Y. Onde tem? Joy. Na YouTube, Netflix, ele conta a história real de uma mulher que era uma dona de casa. E aí eu não vou contar o resto que você vai ser. Não. Ela lançou o produto. Ela lançou um produto que tem na casa de 90% das pessoas no mundo. E ela era uma dona de casa. O que é? Isso era um esfregão. Era um esfregão de chão que todo mundo tem hoje. Foi ela que criou. E ela bateu na porta e todo mundo zoou ela. Vocês vão ver, é terrível a humilhação que ela passou. Qual o nome? Joy. Joy. É um documentário, uma história real. Vocês vão adorar. E aí vai vir esse caráter que eu tô falando, da ideia do comportamento. O seu comportamento, ele é reflexo do seu pensamento. Então, o que é que você está alimentando a sua mente? Porque isso está formando a sua mentalidade, que por sinal está comparativa, depreciativa. Ai, a fulana, olha, ela tá viajando, como é que ela conseguiu dinheiro? Não, ela é pobre, ela não pode. Toma conta da sua vida. Entende? Então, passa a olhar o mundo como um lugar onde você está. E não onde só os outros são protagonistas. Lembra que eu falei no início, que eu falei que empreender é você escrever a sua história com a caneta da coragem. E não aceitar ficar espectador da vida, mas você assumir o papel de protagonista da transformação. Então lembre-se que se reinventar, você não precisa ser Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E entenda que se reinventar, essa geração de vocês é a geração de reinventar. A tecnologia, ela está reinventando tudo. Hoje, já não sei se você sabe, mas dados estatísticos já mostram que as pessoas não buscam mais consultórios de psicólogos para se tratar. Estão se tratando com aplicativos de IA. E eu posso te falar, muitos estão tendo resultados absurdos, de bons, e outros não. Mas a questão é, tem espaço para tudo, para o bom e para o ruim. E você que está aí, vai ocupar que lugar?